deslocamento do equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier. Vamos lá. Pois então, na última aula a gente viu lá o exemplo dessa reação química aqui, do N2O4, se transformando em 2NO2. Vimos lá também o gráfico da concentração, da variação da concentração em função do tempo, não é isso? A concentração do NO2 vai aumentando de acordo com que a reação vai acontecendo, porque ele é um produto que está sendo formado. E a concentração do N2O4 vai diminuindo porque ele é um reagente, então eu começo com uma certa quantidade dele e ele vai se decompondo até chegar nesse ponto aqui, que nós sabemos que é nesse ponto que nós temos o equilíbrio químico, né? Quando a concentração dos dois permanece a mesma, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. E nós conseguimos determinar o valor da constante através dessa expressão aqui, não é isso? Só lembrando aí que esse 2 é porque no coeficiente estequiométrico do NO2 é 2, para balancear e ficar tudo show. Mas o que acontece? A partir do momento que a reação atinge o equilíbrio químico, ela permanece em equilíbrio até que haja uma interferência. E como que essa interferência pode afetar o equilíbrio químico? Três coisas podem alterar o equilíbrio químico, deslocar o equilíbrio químico que a gente fala. Concentração, pressão e temperatura. Então nós vamos falar aqui, desloca para a direita, desloca para a esquerda. O que é esse direita e esquerda? Nós vamos considerar a reação direta. Então se eu fizer tal coisa, o equilíbrio é deslocado para a esquerda, ou seja, o equilíbrio vai voltar onde a reação inversa vai prevalecer, ou seja, esse daqui vai estar se desintegrando, formando os reagentes da reação direta. O equilíbrio se desloca para a direita. É essa reação direta que vai estar prevalecendo para reatingir o equilíbrio. O N2O4 vai estar favorecendo a formação do NO2. Nesse tipo de reação, são várias, certo? Então nós vamos estudar o efeito desses três fatores aqui sobre o deslocamento do equilíbrio. Lembrando aí que superfície de contato e catalisador foram outras coisas que a gente estudou lá em cinética. Então, a gente viu que esses dois favorecem a velocidade da reação. Uma reação ocorre mais rápido se eu tiver uma maior superfície de contato ou se eu tiver uma reação onde ali eu tenho um catalisador. Mas no equilíbrio químico eles não interferem. A única coisa que eles vão causar é que o equilíbrio químico seja atingido mais rápido, mas não desloca o equilíbrio. Beleza? Vamos ver o efeito da concentração no equilíbrio químico aí. A mesma reação como exemplo, está aqui a expressão da constante. E olha esse gráfico aí parecido. Nós temos aqui a concentração, né? Nesse primeiro caso, nessa primeira linha aqui de cima, o N2O4, que é o reagente inicial da reação, uma certa quantidade, de 1 mol por litro, não é isso? E 0 do NO2. A gente sabe que a concentração desse vai diminuindo, desse aumentando. Aqui a gente sabe que estabeleceu o equilíbrio. E esse equilíbrio permanece até que haja uma interferência externa. No caso aqui, por que teve esse acréscimo aqui? Foi um acréscimo na concentração de quem? Do N2O4. Então, se eu adicionei uma quantidade dele, a concentração dele aumentou. Vai ficar desse jeito? Não. Vai ser reestabelecido o equilíbrio químico, que é o princípio de Le Chatelier. Quando alguma interferência externa sobre um equilíbrio químico, a reação se comporta de forma a readquirir o equilíbrio químico. Certo? Então, como que esse reequilíbrio vai ser atingido? Então, como eu adicionei uma quantidade dele, ele vai ter que ser decomposto, ou seja, sua concentração vai ter que diminuir, consequentemente, aquele que está do outro lado da reação vai ser formado até que atinja novamente o equilíbrio químico. E, no caso, a gente pode ver que ocorreu aqui, né? A partir desse ponto, as concentrações permanecem constantes. Você fala, professor, o valor não é igual, está diferente. Por que não é igual? Porque aqui eu tenho maior quantidade, certo? Mas se eu jogasse tanto os valores de concentração desse equilíbrio aqui, quanto aqui, o valor da constante vai ser o mesmo, certo? O valor da constante vai ser o mesmo. As concentrações são diferentes porque a quantidade é diferente. Porém, a constante permanece. Então, a reação ela se reorganizou para, de novo, estabelecer o equilíbrio. Como que ela fez isso? Se eu adicionei uma substância, ela se dirige para o outro lado, ou seja, formando o que está do outro lado da reação, diminuindo sua quantidade, aumentando a concentração do outro para readquirir o equilíbrio. É isso que a gente fala, que se eu aumento a concentração de qualquer um participante da reação, nesse caso aqui é simples porque só tem 2, o equilíbrio se desloca no sentido do seu consumo. Ou seja, se eu adicionar N2O4,
o equilíbrio vai se deslocar para a direita, consumindo ele e formando o NO2. Se eu adicionar NO2, o equilíbrio se desloca para a esquerda, consumindo ele e formando N2O4. Então, se eu adiciono, o equilíbrio se desloca para o contrário, consumindo aquela substância e formando a outra. Se eu diminuo, é o contrário, né? Se eu diminuir NO2O4, para restabelecer o equilíbrio, eu vou precisar de uma maior concentração dele. Então, o equilíbrio vai se deslocar para o seu próprio lado, diminuindo a concentração do NO2 e aumentando a concentração dele. Se eu diminuir a quantidade do NO2, o equilíbrio vai se deslocar para o seu próprio lado, diminuindo a concentração de NO2 e aumentando de N2O4 e aumentando a concentração de NO2 até que o equilíbrio seja restabelecido. Aumentei a quantidade de algum, sentido contrário, diminuir a quantidade de alguém no seu próprio lado. Se eu aumentar a concentração de NO2O4, o equilíbrio se desloca para a direita. Se eu diminuir a sua quantidade, sua concentração, o equilíbrio se desloca para a esquerda, para ele mesmo. Show? Então esse aí é o efeito da concentração. A pressão. Quando a gente fala de pressão, a gente tem que lembrar que a gente está falando de reações que envolvem gases, não é isso? Pressão, volume. E a gente tem que lembrar daquela transformação gasosa lá, né? Transformação isotérmica, onde a temperatura não muda, que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. O que isso significa? Se eu aumento a pressão, diminuo o volume. Se eu aumento o volume, diminui a pressão. Não é isso? Se um aumenta, o outro diminui. Por que eu estou falando isso? Em reações que envolvem gases, nós vamos ter volumes diferentes. Não é isso? Olha essa reação que a gente já está usando como exemplo. No reagente eu tenho 1 mol de gás. Só 1. No produto eu tenho 2. E aí? Então, se eu aumentar a pressão, a tendência é ocupar um volume menor. Então, vai ser favorecido os reagentes dessa reação. O equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, certo? Por que isso? Porque tem um menor volume de gás aqui. Se eu diminuo a pressão, o volume aumenta, se expande. Vai se deslocar o equilíbrio para aquele lado que tem o maior volume gasoso, que nesse caso é esse aqui. Certo? Então, é simples. Aumentou a pressão, o equilíbrio vai se direcionar para o lado que tem menos gás. Diminuiu a pressão, o equilíbrio se direciona para o lugar que tem maior gás. Professor, e se na reação tiver sólido e líquido, outras substâncias em outros estados físicos? Não vai me interessar. Só vai me interessar a quantidade que eu tenho de gases. Show? E olha esse exemplo aqui, curioso. Tem o H2 reagindo com I2, 1 mol de cada. Então, no reagente eu tenho 2 mols gasosos. E no produto eu também tenho 2. Então, que efeito vai ter se eu aumentar ou diminuir a pressão numa reação igual a essa, que está em equilíbrio? Não vai ter efeito nenhum. Certo? Bora lá. O efeito da temperatura é o mais complexo, que a gente tem que lembrar de um detalhezinho que no final eu vou falar com vocês. Olha essa figura, essas duas figuras aí. Aqui eu tenho aquela mesma reação que a gente já estava vendo, as duas. Aqui num banho de gelo, ou seja, temperatura menor, e aqui com a água morna, temperatura maior. A gente tem que lembrar que o N2O4 é um gás incolor e o NO2 é um gás castanho. Então aqui, no equilíbrio, está numa cor mais clara. E aqui, no equilíbrio, numa temperatura maior, uma cor mais escura. O que aconteceu aqui? O que o aumento de temperatura favoreceu? O aumento de temperatura deslocou a nossa reação para onde? Para a direita, favorecendo a formação do NO2. Não é isso? Então, olha como que essa reação se comporta. Nós temos aqui o N2O4, que é incolor, se transformando no NO2 gasoso, e vice-versa, né? Reação direta e reação inversa. E temos aqui o ΔH, lembra lá de termoquímica. Valor positivo de ΔH significa que a reação ela é o quê? Endotérmica. Se ela é endotérmica, ela é uma reação que absorve energia, no sentido direto. No sentido inverso, ela vai ser uma reação que libera energia. Então aqui a gente viu que um aumento de temperatura favoreceu o lado o quê? O lado endotérmico, a formação desse gás aqui que tem coloração castanho. Certo? E é sempre assim. O aumento de temperatura, ele favorece a reação que é endotérmico. A diminuição de temperatura favorece o lado que é exotérmico. Fácil demais, né? Toma cuidado só com uma coisa.
Alterações na pressão e na concentração não alteram o valor da constante. Se era 0,40, vai continuar 0,40. Já alterações na temperatura influenciam no valor da constante. A gente vai estudar se a constante aumentou ou diminuiu, a gente pode até ver isso. Mas só quero que vocês lembrem o seguinte. Causei efeitos lá na concentração e na pressão. Vai mudar o valor de Kc ou de Kp? Não. E se eu mexer na temperatura? Eu sei que o valor de Kc e de Kp muda também. Então esse quadro aí, ó, explica exatamente isso aí pra gente. Vou voltar aqui que eu passei demais. Alterar, seja da forma que for, pressão e concentração, não altera o valor de Kc e Kp. Porém, mexer na temperatura muda o valor da constante. Vamos ver questões relacionadas com isso aí, ó. Questão da PUC de Minas. Atualmente, a emissão de poluentes por automóveis está sendo controlada dentro de rígidas normas. Para isso, já estão sendo colocados catalisadores em automóveis novos. Esses catalisadores aceleram as reações químicas que transformam os poluentes CO, NOx em compostos menos prejudiciais à saúde, CO2, H2O, N2. Como, por exemplo, a reação que ocorre em liberação de calor. Olha só, ele falou que essa reação ocorre com liberação de calor. Essas informações assim, elas são sempre em relação à reação direta. Então, se está liberando calor, está liberando energia, é uma reação exotérmica, ΔH negativo. E a reação inversa, naturalmente, vai ser o contrário. Ela vai ser endotérmica. Então, vamos ver aí o que está querendo saber. A respeito dessa reação, assinale a afirmativa correta. O aumento da concentração de NO2. Está falando que eu vou aumentar a concentração dele. Desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Quando a gente aumenta, se desloca no sentido inverso. Então, se eu aumentar ele, vai se deslocar para cá. O sentido aqui é o quê? Exotérmico. Então, errado. Se a temperatura diminuir, a reação direta é favorecida. Vamos lembrar o que eu falei com vocês lá. Aumento de temperatura favorece reação endotérmica. Aumentar a temperatura dá energia. Endotérmico é aquele que precisa de energia. Então tá tudo certo. Então, diminuir a temperatura favorece reações exotérmicas. E é exatamente o que está falando aqui. Ó. Se a temperatura diminuir, a reação direta. Reação direta é o quê? Exotérmica. É favorecida. Gabarito, letra B. Show? Questão da UERJ. Durante uma aula prática de química, para demonstrar o deslocamento do estado de equilíbrio, um professor utilizou um sistema fechado em equilíbrio, conforme a equação. Tá aqui, ó. Professor, é a mesma reação, só que está invertido. Tem problema? Lógico que não, gente. Ué, não é seta dupla para lá e para cá e tanto faz? Então, do jeito que tiver, tá bom. E o que essa reação aqui está mostrando para a gente? O gás castanho, que agora produz o gás incolor. E libera calor. Por que libera, professor? Ué, porque está aqui, ó, do lado do produto. Está sendo formado, está sendo liberado, está sendo produzido, certo? Se libera calor, então, professor, essa reação é exotérmica. Exatamente. E a outra tem que ser endotérmica. Show? As duas variáveis que provocam a progressiva diminuição na intensidade da coloração castanha estão indicadas que quero saber? Diminuição da coloração castanha. Então, eu não posso ter muito desse. Eu tenho que ter esse daqui que não tem cor. Eu tenho que deslocar esse equilíbrio para onde? Para a direita. Não é isso? Para o lado dos produtos. Vamos lá. O que vai causar esse deslocamento do equilíbrio para a direita? Adição de catalisador. O que eu falei com vocês no início? Catalisador não influencia no equilíbrio. Então, o que tiver catalisador, você exclui. Aumento do volume. Aumentar o volume... O que acontece? Aquele que tem maior mols de gás. O que tem mais mols ocupa um volume maior. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 1. Isso favorece, então, a formação desse? Não, favorece a formação do gás castanho, que é o que eu não quero. Professor, então só sobrou a letra D. Marca e vai embora. Imersão em banho de gelo. Por que imersão em banho de gelo? Diminuir a temperatura. Diminuir a temperatura, eu favoreço a reação exotérmica, consequentemente, a formação do N2O4. Beleza. Aumento da pressão. Aumentando a pressão, eu quero aquele que ocupa um menor volume. Aqui eu tenho 2 mols de gás. E aqui eu tenho um só. Então eu vou favorecer de novo a formação do N2O4. É essa mesmo. Tem erro não. Né? E aí, tem neném? Claro que tem neném. Olha essa questão aí para você ler a questão do Enem, que às vezes ela te
quase te dá a resposta assim, vai meu filho, faz que é sua, Tafarel. Então, olha só, hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Então, está falando que hipoxia é a diminuição de oxigênio. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar ao praticarem atividades físicas em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Então está falando aqui, ó, a diminuição da hemoglobina oxigenada, que é essa substância aqui, ó, que está na nossa reação aqui, ó. A alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do... Por que isso aqui diminuiu? Pelo que ele falou lá no início para a gente lá, ó. A diminuição da quantidade de quem? O2. O que está falando o princípio de Chatelier para a gente? Se a concentração de um participante da reação diminui, o equilíbrio se desloca no seu sentido. Então, essa reação aqui, com o equilíbrio deslocado para a esquerda, vai ser favorecida. Se esse equilíbrio está deslocado para o lado dele, porque eu retirei uma certa quantidade dele, a concentração do HbO2 vai fazer o quê? Vai diminuir. Ele vai estar se transformando em Hb mais O2. Então, o que provocou a diminuição disso aqui? A retirada, a diminuição da concentração de oxigênio, que é a letra D. Tranquilo? Show? Então é isso aí. Bora lá praticar isso aí e continuamos estudando aí.